A chuva batia no vidro do carro quando Clara viu o rosto dele pela primeira vez. Miguel, o estranho com o olhar que parecia prometer abrigo. Ele segurou sua mão com firmeza, como se já a conhecesse. A calma na voz dele contrastava com o caos do momento. E em poucos minutos a vida dela mudou. Mas o que é um encontro ao acaso quando o destino já está escrito por mentiras? Clara acreditou no toque, acreditou no sorriso, acreditou no acaso. Só não sabia que o amor que nascia ali era o início de uma armadilha perfeita. O silêncio dele escondia mais do que segredos, escondia intenções. E se o homem que te salva é o mesmo que destrói o que te resta de confiança? Quando ele se despediu naquela noite, Clara jurou que o veria de novo. Mas, da próxima vez, seria ela quem controlaria o jogo. 2 dias depois, ele reapareceu com um buquê de flores e um sorriso que parecia desculpar o destino. Clara tentou resistir, mas havia algo nele. Uma calma perigosa que fazia o mundo desacelerar. Conversaram por horas, riram, e pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que podia se entregar sem medo. Mas quando ele a abraçou, um arrepio percorreu sua espinha. Era como se aquele toque dissesse algo que as palavras escondiam. A sensação de segurança era perfeita demais para ser real, e em algum canto da mente dela, o medo já plantava raízes. Helena notou primeiro. Amiga, desde a infância, ela conhecia o brilho nos olhos de Clara. E aquele brilho agora era misturado com confusão. Você mal o conhece, disse Helena tentando parecer calma, mas o olhar dela era puro alerta. Clara riu, desviou e mentiu dizendo que estava tudo bem. Mas dentro dela, algo ardia entre o desejo e o medo. Helena via o que Clara não queria admitir. Miguel não era apenas um homem misterioso. Ele era o espelho do perigo que ela sempre tentou evitar. Naquela noite, Clara sonhou com um acidente outra vez. O som do vidro quebrando, o cheiro de gasolina e o rosto de Miguel no meio do caos. Ela acordou suando, com o coração acelerado. Ligou o computador para distrair-se, mas ao abrir as fotos que tirara dele no café, viu algo estranho. O reflexo no vidro atrás de Miguel mostrava um símbolo, o mesmo que ela lembrava das investigações sobre o golpe que destruiu seu pai anos antes. O ar gelou. O estranho não era um acaso. Era uma sombra do passado disfarçada de amor. O coração dela batia pesado. Tudo fazia sentido agora. O encontro, o olhar, o toque. Miguel não encontrou por acaso. Ele a procurava. Clara desligou o computador e foi até o espelho. Seu rosto parecia outro. Frio, decidido. O medo se transformava em força. Você me procurou, Miguel. Agora me encontrou. Sussurrou para si mesma. Ponto. E com um sorriso que misturava dor e promessa, ela começou a planejar o que ninguém imaginaria, uma vingança que nasceria do amor que ele fingiu sentir. Ponto. Os dias seguintes foram uma coreografia silenciosa de suspeitas. Miguel continuava a visitá-la, sempre com aquele mesmo sorriso calmo, as palavras medidas, o perfume discreto. Ponto. Mas agora, Clara observava com novos olhos. Cada gesto era uma pista, cada pausa, uma mentira disfarçada. Ela começou a fotografá-lo em segredo, registrando olhares, lugares e horas. O que antes parecia paixão virou investigação. E entre as imagens, uma coincidência impossível. Um mesmo homem de terno cinza aparecia ao fundo, em 3 fotos diferentes. Miguel não andava sozinho. A sensação de perigo começou a sussurrar no ouvido dela como um eco constante. Helena percebeu o distanciamento. Você está diferente, disse, com voz de quem teme o que vai ouvir. Clara respondeu apenas com um olhar cansado. Não havia mais inocência nela, só cálculo. Mostrou as fotos à amiga explicando o que descobrira. Helena ficou em silêncio,
tentando compreender a teia que se formava. Você não pode enfrentá-lo sozinha, sussurrou, mas Clara já estava longe demais. A confiança quebrada havia se transformado em propósito. Ela não queria fugir. Queria ver o medo nos olhos de Miguel. Clara começou a segui-lo. Miguel saía à noite, sempre com o mesmo casaco escuro, o celular colado à orelha. Um dia, ela o viu entrar em um galpão, abandonado na zona industrial. Do lado de fora, Clara observava em silêncio, a câmera nas mãos e o coração descompassado. Entre as frestas da parede, viu o impossível. Miguel conversava com o mesmo homem de terno cinza das fotos, e sobre a mesa, um envelope com o nome do pai dela. Tudo dentro dela se partiu de novo, mas dessa vez sem lágrimas. Ele não era apenas o traidor. Era o inimigo. De volta em casa, Clara imprimiu as fotos e espalhou-as sobre a mesa. As provas gritavam a verdade que ela tentara negar. Miguel fazia parte do grupo que arruinara seu pai. As mãos dela tremiam, mas o olhar era firme. Naquela noite, ela escreveu tudo num diário, como se documentar a dor fosse a primeira etapa da libertação. O que antes era amor agora era missão. Lá fora, o som distante de sirenes misturava-se ao vento. O mundo continuava, mas o dela nunca mais seria o mesmo. Ao amanhecer, Clara tomou a decisão final. Guardou as fotos em uma caixa e olhou pela janela. A cidade ainda dormia, envolta em névoa e silêncio. Ela sabia que Miguel voltaria a procurá-la. E quando isso acontecesse, seria o início do fim. A vingança começaria não com ódio, mas com calma. O tipo de calma que nasce quando o medo morre. O telefone vibrou na mesa. Mensagem dele. Posso te ver hoje? Clara sorriu devagar, como quem aceita o convite para o próprio espetáculo. Clara abriu a porta fingindo surpresa, e Miguel sorriu como se nada tivesse mudado. Ele trouxe vinho, flores e o mesmo olhar sereno. Mas por trás do sorriso dela havia algo novo, paciência fria, estudada. Cada palavra que dizia era medida, cada toque, calculado. Ela o observava com atenção cirúrgica, memorizando seus gestos, o ritmo da voz, o padrão das mentiras. Miguel acreditava estar seguro, sem perceber que, naquele apartamento, ele já era apenas o personagem de uma história que Clara estava escrevendo em silêncio. Jantaram juntos. A mesa estava posta com perfeição. Velas, taças, uma trilha suave de jazz. Miguel falava sobre negócios, viagens, lembranças inventadas. Clara ouvia, fingindo acreditar, mas por dentro estudava cada detalhe. O modo como ele evitava perguntas diretas, o olhar fugindo em certos momentos, o riso ensaiado. Era quase fascinante ver a mentira tão de perto. E no meio da encenação, Clara percebeu algo. A vingança podia ser doce quando servida com calma. Depois do jantar, Miguel aproximou-se. Tocou-lhe o rosto com carinho. Clara manteve o olhar sem desviar, sem tremor. Ele acreditava estar ganhando de volta a confiança dela, mas era exatamente o contrário. Quanto mais ele se abria, mais ela via a fragilidade por trás da máscara. Um detalhe chamou sua atenção. Um pequeno corte no pulso dele, recente e mal disfarçado. Clara percebeu que ele também estava nervoso, talvez acuado. Pela primeira vez, entendeu que a caça podia estar com medo do caçador. Clara começou a jogar com ele. Pequenas mentiras, perguntas aparentemente inocentes, silêncios que o deixavam desconfortável. Miguel tentava manter o controle, mas o olhar dele vacilava. Você confia em mim? Perguntou ela com voz suave. Ele hesitou por um segundo. Esse segundo bastou. Clara sentiu a vitória nascer em silêncio. Não precisava gritar, nem chorar. A vingança estava crescendo devagar, como veneno dissolvido em vinho. Quando ele foi embora, Clara ficou parada diante da porta, sentindo o peso do próprio plano. O apartamento estava silencioso, exceto
pelo tic-tac do relógio. Ela caminhou até a janela e observou Miguel se afastar na rua. Pela primeira vez, não sentiu dor. Sentiu controle. O amor acabou, mas a história deles apenas começava. Lá embaixo, Miguel acendeu um cigarro sem perceber que, na lente da câmera do outro lado da rua, alguém o observava. Clara não estava sozinha nessa caçada. As semanas seguintes foram um jogo silencioso. Miguel parecia mais próximo, mais confiante, e Clara fingia o mesmo. Mas dentro dela, algo começava a se fragmentar, não pela culpa, mas pela dúvida. Quanto mais conhecia suas mentiras, mais entendia o homem por trás delas. E esse entendimento era perigoso. O coração dela, por mais ferido, ainda batia quando ele sorria, mas a razão não permitia fraqueza. Cada toque, cada gesto, era uma peça movida com cuidado num tabuleiro invisível. E em breve, alguém cairia. Helena percebeu as mudanças. Você ainda o ama, disse, olhando para Clara com tristeza. A resposta veio fria. O amor acabou quando ele mentiu. Mas dentro daquelas palavras, Helena sentiu algo mais. Medo. Clara não dormia direito, sonhava com o pai, com o símbolo nas fotos, com o rosto de Miguel olhando para ela antes do acidente. A linha entre vingança e lembrança começava a borrar. Helena tentou fazer com que ela parasse, mas Clara já era prisioneira da própria armadilha emocional. Numa noite chuvosa, Clara decidiu segui-lo novamente. O carro de Miguel parou em frente a um prédio escuro. Ela esperou, observando pela lente da câmera. Minutos depois, ele saiu, mas não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher jovem sorria, o mesmo sorriso que um dia fora dela. O sangue de Clara gelou. A raiva voltou com força total. Não era apenas traição. Era repetição. Miguel não mudava. Apenas trocava de vítimas. E dessa vez, ele não teria tempo para se explicar. De volta ao apartamento, Clara observou as fotos recém-tiradas. Cada imagem era uma ferida aberta, mas também uma arma. Helena ligou, insistindo para que ela parasse. Mas Clara não atendeu. O rosto de Miguel ao lado de outra mulher queimava em sua mente. As lembranças se misturavam à dor. Ele me destruiu uma vez. Agora é minha vez, murmurou. O sorriso que veio em seguida não tinha mais humanidade. Apenas destino. Miguel apareceu no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Trouxe o mesmo charme, o mesmo olhar. Clara abriu a porta devagar, fingindo calma. Precisamos conversar, disse ele. E ela sorriu. O jogo havia virado e ele nem percebia. A cada passo que ele dava dentro do apartamento, Clara sentiu o passado e o presente se misturarem. E a vingança, enfim, tomar forma. Lá fora, o som da chuva voltava a marcar o tempo. Era como se o mundo estivesse pronto para o desfecho que se aproximava. O ar entre eles era denso, quase sólido. Miguel olhava para Clara tentando decifrar o silêncio que agora o envolvia. Você está diferente, disse ele, forçando um sorriso. Ela se aproximou devagar, cada passo medido. Talvez eu tenha aprendido com você, respondeu, com voz baixa e firme. Miguel riu, tentando aliviar a tensão, mas seus olhos revelavam insegurança. O apartamento parecia menor, como se as paredes escutassem. Clara sentiu o coração bater forte, não de medo, mas de controle. Ele ainda não sabia, mas já estava cercado. Ela o convidou para sentar, serviu vinho e observou. Miguel falava como antes, tentando manter o charme, mas cada palavra era um fio que o prendia ainda mais. Você lembra daquela noite do acidente? Perguntou Clara. Ele hesitou. Lembro de tentar te ajudar. Ela sorriu. Engraçado.
porque encontrei alguém nas fotos daquela noite. Um homem de terno cinza. O mesmo que arruinou meu pai. O silêncio caiu como uma sentença. Miguel abaixou os olhos. A máscara começava a rachar. Miguel tentou se justificar. Disse que não sabia quem ela era, que tudo foi coincidência. Mas as fotos, os nomes, as datas, tudo o contradizia. Clara o encarou sem piscar. Contradizia. Clara o encarou sem piscar. Você mentiu até sobre o que salvou, disse. Ele se levantou, nervoso, aproximando-se dela. Eu tentei mudar, gritou. Clara não recuou. O rosto dele tremia. E por um instante, o homem seguro revelou o medo. Aquele era o momento que ela esperara. Vê-lo despido da própria farsa. Helena chegou de surpresa. Encontrou a porta entreaberta e ouviu vozes. Quando entrou, viu Clara e Miguel frente a frente, um em silêncio, o outro em colapso. O que você fez? Perguntou horrorizada. Clara olhou para a amiga, mas não respondeu. Dentro dela, a vingança já estava completa, mesmo antes do fim. Miguel, ajoelhado, murmurava desculpas que já não tinham valor. Algumas verdades doem mais do que a mentira, disse Clara, virando as costas. Miguel ficou ali, em silêncio, enquanto Clara caminhava até a janela. Ora, a chuva voltava a cair, lavando a cidade. Eu te amei de verdade, disse ele, a voz quase inaudível. Clara não respondeu, apenas observou o reflexo dele no vidro. Um homem quebrado, incapaz de sustentar o próprio passado. E eu te usei de verdade, murmurou por fim. Virou-se, olhou-o pela última vez e saiu. A porta se fechou devagar, deixando apenas o som da chuva e o vazio que ele mesmo criou. O dia seguinte amanheceu cinzento, e Clara caminhava pelas ruas com a mente em silêncio. A vingança estava feita, mas o vazio era maior do que imaginava. Helena esperava no café, olhando-a com um misto de medo e compaixão. Você venceu? Perguntou. Clara olhou pela janela antes de responder. Ninguém vence, Helena. Só restam os pedaços. As palavras ficaram suspensas no ar, como fumaça. A cidade seguia viva, indiferente à dor dos dois fantasmas que ela deixava para trás. Miguel desapareceu. Nenhum contato, nenhum sinal. Clara achou que não se importaria, mas cada notificação no celular fazia o coração bater mais rápido. À noite sonhava com ele. Não o homem que a enganou, mas aquele que fingiu salvá-la. Era cruel perceber que parte dela ainda o buscava nas lembranças. As mentiras dele haviam se entranhado tão fundo que, mesmo expostas, ainda deixavam marcas invisíveis. Dias depois, um envelope sem remetente chegou. Dentro, uma única foto. Ela e Miguel juntos, sorrindo, tirada por alguém escondido. No verso, uma frase. Você também mentiu. O sangue de Clara gelou. Alguém sabia. Tudo o que ela acreditava controlar agora se virava contra ela. Correu até o espelho e viu em seus próprios olhos o mesmo vazio que um dia os dele. A vingança, afinal, tinha um preço que ela começava a pagar. Helena tentou convencê-la a deixar tudo para trás. Acabou, Clara, disse, quase suplicando. Mas Clara já sentia o passado se reabrir, o medo voltando como uma onda fria. Não acabou. Nunca acaba quando alguém mente. Ela começou a investigar de novo, desta vez em busca de quem mandara a foto. A vingança, que parecia concluída, renascia em nova forma, mais sombria, mais silenciosa. Helena entendeu que não havia salvação para quem se acostuma com o sabor do ódio. À noite, Clara voltou ao galpão onde tudo começara. O silêncio era o mesmo, o cheiro de ferrugem ainda no ar.
Ela acendeu uma lanterna e encontrou marcas de luta, restos de papéis queimados e um relógio quebrado. O de Miguel. A mão dela tremeu ao pegá-lo. Pela primeira vez, não soube se queria vingança ou redenção. Lá fora, a chuva começou a cair de novo, lavando o chão e o que restava de sua própria alma. A chuva engrossava quando Clara chegou ao galpão pela segunda vez. No chão úmido, o relógio de Miguel ainda marcava a mesma hora da última noite, 2:17. Um ruído metálico ecoou atrás dela. Achei que você não voltaria, disse uma voz familiar. Miguel estava ali, vivo, com o rosto cansado e olhos que já não escondiam nada. Eu também fui usado, murmurou. Clara não sabia se acreditava, mas a raiva deu lugar a uma estranha calma. O inimigo que ela caçava agora parecia tão perdido quanto ela. Os dois ficaram frente a frente, sem palavras por um tempo. Clara o observava como quem tenta reconhecer um fantasma. Miguel contou que o homem de terno cinza era o verdadeiro mandante, que ele mesmo fora apenas uma peça. Eu só queria sair daquele círculo, disse. Ela viu sinceridade, mas também covardia. O silêncio entre eles era pesado como ferro. Pela primeira vez, Clara percebeu que a vingança não traria justiça, apenas continuidade. Ainda assim, precisava ouvir tudo. Helena chegou de repente, molhada e assustada. Clara, por favor, vamos embora. Mas Clara não podia. Miguel entregou-lhe um pendrive dizendo que ali estavam as provas do golpe e de todos os envolvidos. Leve isso à polícia, pediu. Clara segurou o objeto, como quem segura um destino inteiro. O vento soprou forte e, por um instante, todos ficaram em silêncio. Helena entendeu que aquele momento não era sobre perdão, mas sobre libertação. Quando Miguel se virou para sair, Clara o deteve. Por que eu? Perguntou. Ele respirou fundo antes de responder. Porque você era o único elo inocente. Essas palavras atravessaram o ar como uma lâmina. Clara sentiu lágrimas que não esperava. Por anos viveu para provar força. Agora entendia que era a dor que a tornava humana. Miguel se afastou, desaparecendo na chuva. Ela não o chamou de volta. O passado, enfim, começava a se dissolver. Dias depois, Clara voltou à praia, onde costumava fotografar. O mar estava calmo, o vento leve. Ela jogou o pendrive nas ondas e observou até desaparecer. Ao lado, Helena sorriu, em silêncio. E agora? Perguntou. Clara respirou fundo, olhando o horizonte. Agora eu vivo! O sol nascia devagar, tingindo o céu de dourado. A vingança terminava onde o perdão começava. Não o perdão a Miguel, mas a si mesma. Pela primeira vez, o mundo parecia quieto.